Eu preciso te contar o que ninguém tá falando sobre o Daniel Vorcado. E tem a ver com o meu trabalho, tem a ver com o que eu faço todos os dias para implementar, apimentar, aprimorar e gerar ainda mais resultados nas empresas. Eu vou compartilhar com você um pouco do meu trabalho falando especificamente sobre Daniel Vorcado. Eu tenho certeza que você já ouviu falar nas festas, na intimidade, nas falas, que esse personagem que tá super na mídia, na boca de todo mundo, tem adotado como modus operandi, como, enfim, maneira de existir, conviver e até de agir, não só com as suas namoradas, mas também com as pessoas com as quais ele se relaciona. Por que eu tô falando isso pra você? Porque hoje eu vou decifrar com você o comportamento de Daniel Vorcado de uma forma totalmente nova, totalmente diferente. Vamos lá estudar, vamos lá entender? Bom, tem sido muito noticiado que Daniel Vorcado tinha uma maneira carinhosa de falar ali com a namorada dele à época, uma maneira que ele batizou as partes íntimas dessa namorada, uma forma carinhosa de falar com essa pessoa. Esse é um indicador de um perfil comportamental interessantíssimo. Já vou revelar qual é, fica até o final, porque no final do vídeo eu te conto. Tem um perfil comportamental que é mais dado a esse tipo de apelidinho, brincadeirinha, nome carinhoso, até de infantilização da voz. Tem um outro dado importante. Daniel Vorcado também ficou muito conhecido pelas festas. E aqui eu não estou falando dos gastos todos nessas festas, eu estou falando apenas da vontade de estar sempre fazendo festas e participando de festas. Tem um perfil comportamental que adora estar envolvido em festas, estar participando de festas, estar fazendo festas, adora estar cercado de gente. Esse vídeo não tem por objetivo falar do caráter, tão pouco do comportamento do Daniel Vorcado, mas sim deixar claro qual é a tendência de comportamento e deixar claro para você que gosta de perfil comportamental como os detalhes acerca do comportamento revelam bastante informação. O Daniel Vorcado também ficou super decepcionado quando percebeu que não poderia contar com aqueles que ele achou que poderia contar. Isso também tem a ver com um perfil comportamental que confia demais, confia excessivamente, confia muito além do que deveria. Tem outro ponto importante sobre o comportamento de Daniel Vorcado. Daniel Vorcado também se mostrou ultra fragilizado e sensibilizado quando percebeu-se rejeitado, percebeu-se afastado por sua, à época, namorada, noiva. Pouco importa. Tem também aí mais um indicador desse perfil comportamental que quando se sente rejeitado, deixado de lado, fica super mal, super fragilizado. Bom, Daniel Vorcado tem uma tendência, e olha, tendência, não tem nenhum indicador, é claro, é preciso, nenhum relatório, nada nesse sentido, tem uma tendência de Daniel Vorcado ser um autoinfluente. Eu imagino que ele tenha combinações, a gente não tem como prever, mas boa parte dos comportamentos que são noticiados na mídia revelam o perfil de influência. Bom, então vamos recapitular. Daniel Vorcado usava apelidinhos, nomes carinhosos ali com a atual namorada à época. Então esses nomezinhos, esses apelidinhos são muito comuns do influente. O influente é aquele cara que vai sempre botar um apelido em alguém. É aquele cara que vai fazer aquela foicinha, vai fazer aquela coisinha. Então, é muito característica do perfil de influência ter esse tipo de comportamento. Tem uma outra chave. O Daniel Vorcado, ele tinha um relacionamento de muita abertura, de contar muita coisa para a época namorada, noiva. Também é algo muito comum para quem tem influência. O influente, ele precisa falar, externar, ele precisa deixar claro o que ele fez naquele dia, o que ele está fazendo. Então, esse é um movimento também muito característico e muito comum dos influentes. Outro ponto importante são as festas. Daniel Vorcado é um cara que gostava de participar de festas, fazer festas, dar festas. Então, nesse sentido, também é um indicador aí de influência. O influente, ele adora estar envolvido em festas, em baladas, ele adora sair, adora passear, adora estar cercado de gente. Lembrando que esse vídeo não tem por função nem defender Daniel Vorcado, tampouco falar sobre os crimes que ele cometeu, sobre as coisas que ele fez que não foram legais, mas esse vídeo tem por objetivo fazer uma análise bem pontual e lógica da tendência de comportamento desse personagem que está tão na mídia. Um outro ponto sobre o Daniel Vorcado é ter se sentido rejeitado e ter feito ali ter tomado algumas atitudes por conta de se sentir rejeitado por aqueles que ele julgava que seriam seus amigos. Ele também mostrou aí esse comportamento muito comum de quem tem influência.
O influente, ele confia demais. E, obviamente, quando ele percebe que sua confiança foi rompida, foi quebrada, ele tende a mostrar toda a sua rejeição em atos, em palavras, em ações. Fica muito claro que o influente está completamente chateado com o comportamento de rejeição. Só para você entender um pouco mais sobre o perfil comportamental de influência. Quem são os influentes? O influente é um perfil comportamental originado do DISC. Dominantes, influentes, estáveis e conformes. E muito provavelmente Daniel Vorcaro tem o perfil de alta influência, ou seja, acima de 50 pontos no total de 100. Então ele está aí classificado entre 51 e 100 pontos de influência. Obviamente a gente não tem como saber sem o nosso relatório, sem o nosso teste, mas muito provavelmente ele está encaixado aí na alta influência. Claro que também os demais perfis a gente não consegue ter muita clareza, precisaríamos de um relatório eficaz, prático, dinâmico, direto ao ponto, como é o nosso relatório, com mais de 50 páginas e 83 indicadores de um indivíduo, para ter clareza, para ter essa certeza. Mas como a gente não tem, vale a análise aí, vale a análise preditiva, vale a análise desse case. Fez sentido para você? Vamos falar das características do influente, só para a gente fechar esse vídeo em estilo perfeito analítico. Daniel Vorcaro provavelmente tem influência. E quais são as características do influente? Falante, persuasivo, eloquente, sociável. São pessoas que têm um sorriso fácil. São pessoas que se comunicam com muita facilidade, são muito sociáveis. São pessoas que vendem tudo. Tudo que você puder imaginar são esses personagens que vendem. E também são pessoas que morrem de medo de serem rejeitadas, não gostam de ficar sozinhas e são pessoas que muitas vezes acabam tomando atitudes impulsivas, muito por conta também da influência. Gostou? Então não vai embora sem curtir esse vídeo, não vai embora sem me dar um joinha, vai ser bom demais saber que você gostou desse vídeo. Agora, comenta aqui embaixo se você acredita também que o Daniel Vorcaro tem alta influência. Vai que eu quero conhecer você e quero saber qual é a sua opinião, se você já é um analista formado, qual é a sua opinião sobre esse assunto.